Olá, pessoal! Shalom! Sou a pastora Cristiane Correia e já vou pedindo a você, veja este vídeo até o final e depois você deixa a sua conclusão. Até porque eu vou falar algumas coisas aqui que alguns cristãos não vão gostar. E eu não sou do contra, tá? Ao contrário, eu sou ministra do Evangelho, então eu prego o Evangelho de Jesus, eu prego a palavra de Deus, eu não sou contra o Evangelho de Cristo, mas eu sou contra o posicionamento de muitos cristãos. Preste atenção no que diz esse texto de Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco sempre até o fim do mundo. Amém. Preste atenção numa coisa. O próprio Jesus orienta aos discípulos que eles fossem e pregassem a sua palavra. Que os discípulos ensinassem as pessoas a observarem as coisas que Cristo já havia os entregado. Então, eles não precisavam inventar nada, criar regra, nada disso. Eles já tinham uma mensagem. Qual era a mensagem? Jesus tinha entregado a eles a mensagem do reino, tinha ensinado a eles e disse agora, vão e preguem a minha palavra. O que é que a gente está vendo hoje em dia? Entendamos uma coisa, opositores do reino sempre ouvem. Pessoas que eram contra a palavra do Evangelho de Cristo sempre ouvem. No tempo dos apóstolos, haviam falsos profetas, falsos mestres, pessoas que tinham saído do nosso meio, como disse o próprio apóstolo Paulo, tinham saído, e pregavam heresias, pessoas que falavam em nome de Deus. Tudo isso acontecia já no meio da igreja. Só que o que está acontecendo na nossa geração? Você já parou para observar? Gente, eu vejo tanta gente perdendo tempo. Tanta gente perdendo tempo com questões que não adianta você discutir. Não adianta você ir discutir, falar mal de Sabrina Sato, falar mal de escola de samba, que homenageou o próprio Satanás, que homenageou o próprio maligno. Não adianta você ir bater boca ou você ficar discutindo, porque a escola de samba pegou o texto sagrado, o texto santo, e fez aquela adulteração da pessoa de quem? Do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Eles tiraram do texto o Espírito Santo e colocaram aos espíritos e aos santos. Sim, o que esperar de pessoas que são filhos das trevas? O que esperar dos filhos do maligno? Esperar que louvem a Deus? Esperar que adorem a Deus? Esperarem que eles façam alguma coisa para exaltar a Deus? Não. Eles exaltam a quem eles prestam adoração. Os filhos das trevas adoram a própria treva. Eles adoram o próprio maligno. Sim, eles querem adorar Satanás? Que adorem. Eles querem prestar cultos a Satanás? Que prestem. Eles zombam de Deus? Que zombem. Eles falam contra a pessoa de Cristo? Que falem. E você não vai ficar chateada, pastora Cris? Você não vai bater de frente? Você não vai defender a sua fé? Defender a minha fé? Você chama isso de defender a fé? Atacando pessoas, usando a palavra de Deus para atacar pessoas, agredir pessoas com palavras? Entendamos uma coisa, isso não é evangelho, isso não é defender evangelho. Não, não, não. Até porque não fomos chamados para defender evangelho, nós fomos chamados para pregar o evangelho. E acreditando ou não, Jesus nos enviou para pregar. Só que eu tenho que levar a palavra para quem deseja ouvir. Eu não vou pregar para quem não quer. Como disse o próprio Jesus, não lancem pérolas aos porcos.
Cris, o que isso significa? Eu vou pregar para quem não quer ouvir? A palavra de Deus, ela é muito preciosa para eu simplesmente chegar, pregar para alguém que não quer a palavra de Deus, que não quer ouvir a palavra de Deus, que zomba de Deus, que escarnece de Deus. Ah, Cris, mas eles têm que ouvir. Não, eles não têm que ouvir. Eles vão ouvir se quiserem. Entendamos uma coisa. O que muitos cristãos estão fazendo não é pregar evangelho nem defender evangelho. É bater boca. É soltar indireta. Eu postei essa semana no meu canal no YouTube o seguinte vídeo com o seguinte tema. Não haverá uma segunda chance. Não haverá uma segunda chance. Esta geração, tudo está sendo preparado para o governo do anticristo. Acorda, crente. Em vez de você e eu ficarmos batendo boca com quem não quer nada com Deus, vamos focar em pregar o evangelho de Deus para quem deseja ouvir. Tem tantas pessoas que estão por aí na sarjeta, tantas pessoas aí precisando ouvir a palavra de Deus, e o que eu tô vendo é um bocado de crente. Um bocado de crente que fica perdendo tempo. Perdendo tempo. Falando, não, eu venho defender a minha fé. Não. Defender a sua fé não é você ficar atacando a crença dos outros. Não, mas ele está zombando de Cristo, que zombe. Ele está escarnecendo de Cristo, que escarneçam. Eles estão cuspindo no sacrifício de Cristo, que cuspam, que humilhem, que pisem. Agora entenda uma coisa. Eles rejeitam a graça de Deus hoje, mas amanhã, no amanhã que Deus tem reservado, eles vão se arrepender. Mas será tarde. O que eu estou falando é para aqueles que não se arrependerem hoje. Então não adianta você ficar perdendo tempo. Ah, eu gravar vídeo, fazer vídeo, atacando pessoas. Por isso que eu não perco meu tempo. Eu prefiro pregar a palavra. O que era para muitos cristãos fazerem. Em vez de você gravar vídeo fazendo críticas, porque a escola de samba fez na verdade, né, eles exaltaram a figura de Satanás, tentando passar a ideia, porque a desculpa foi essa, de que era para acabar com a intolerância religiosa. Esse é o argumento dos filhos das trevas. A questão aqui não é acabar com a intolerância religiosa, é atacar a fé cristã. Só que entenda que esses ataques à fé cristã não é novidade. Não é novidade. Só que o que é novidade é vermos o posicionamento de cristãos. Cristãos que não têm agido com sabedoria. Cristãos que não estão agindo com entendimento. Porque enquanto Jesus disse, quando vocês chegarem numa cidade para pregar o evangelho, se vocês chegarem na cidade e eles não quiserem ouvir, e vos expulsarem da cidade, batam o pó das sandálias de vocês e saiam. Porque no dia do juízo, haverá mais rigor para esta cidade do que isso para Sodoma e Gomorra. Então é preciso que entendamos uma coisa. Hoje muitos estão rejeitando a graça de Deus. Nós como igreja, nós como noiva de Cristo, nós como servos de Deus, discípulos de Jesus, não temos que estar perdendo tempo discutindo. Criticando porque Sabrina Sato fez isso, porque Sabrina Sato fez aquilo. Sabrina Sato adora o maligno. Sabrina Sato, ela adora, como ela mesmo declarou publicamente. Ela adora São Jorge. E ela diz que tudo aquilo ali era a figura do São Jorge, era para adoração, era questão de São Jorge. Ela é adoradora de São Jorge. Deixa ela com seu Jorge para lá. É ela. O que eu, como igreja, preciso fazer? Senhor, tenha misericórdia, Senhor. Abre os olhos desse povo. Porque quem tem a missão de convencer as pessoas que elas estão erradas ou não, que elas estão no caminho errado ou não, não é a igreja. É o Espírito Santo, gente. Você já percebeu que enquanto você... Sabe aquela pessoa que às vezes está tentando ajudar e atrapalha? É o que muitos crentes estão fazendo. Tem um bocado de crente que não está ajudando, está atrapalhando no reino. Que em vez de pregar Jesus, fala de Jesus. Vamos focar em Jesus Cristo. Vamos falar do sacrifício de Jesus? Porque a partir do momento que a gente foca em pregar sobre Jesus, a gente está deixando de lado as ações das trevas.
Então o Espírito Santo de Deus vai começar a mover nos corações acerca de Jesus e as pessoas vão começar a vir para Jesus, porque foram tocadas pelo Espírito Santo. Mas o que é que muitos pastores estão fazendo? O que é que muita gente está fazendo? Muita gente tá preocupado, na verdade, é com o culto. É o que estão fazendo com Satanás aí? É porque estão exaltando a Satanás? Não, é porque eles pegaram um texto bíblico. Você vai esperar o quê? Você vai esperar o quê dos filhos das trevas? Então não perca seu tempo tentando convencer. Dedique o seu tempo em pregar Jesus. É o que eu tenho procurado fazer todos os dias no meu canal, pessoalmente, é falar de Jesus. Vamos levar Jesus. Não, mas a Bíblia fala que haverá um julgamento, haverá condenação. A gente prega. Mas não adianta ficar atacando pessoas porque elas estão se levantando contra Jesus, é que elas zombaram de Jesus. Repito, os que estão nas trevas, eles não vão agradar a Deus. Eles vão buscar agradar ao maligno. Eles estão prestando louvores ao maligno. Então não perca seu tempo tentando convencer ninguém de que eles estão errados, de que vai vir juízo, porque não adianta. Sim, o juízo de Deus virá. Haverá consequências para o que fizeram. Mas perder tempo. Não, vamos lá, vamos falar. Não. Sabrina Sato faz o que quiser da vida dela. As escolas de samba fazem o que quer. Cada um faz o que quer da sua vida. Mas há como é que eu posso falar? Vai haver uma reação diante de tudo. Porque toda ação promove uma reação. Toda ação promove uma reação. O que eu peço a Deus é que essas pessoas se arrependam dos seus pecados e a Cristo se convertam. Porque hoje eles cospem, eles zombam, eles escarnecem. Alguns fazem isso no intuito de atacar a fé cristã. Outros porque são governados pelo espírito do anticristo. Acorde. O espírito do anticristo está agindo com muita força nesta geração. E em vez da igreja se voltar para ficar batendo de frente com quem está sendo usado pelo espírito do anticristo, é como disse o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Éfeso. No capítulo 6, a partir do verso 10, Paulo é muito claro dizendo, orientando a igreja de Éfeso, para quê? Deixando claro que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades, contra as hostes espirituais da maldade que estão nos lugares celestiais. E Paulo orienta a igreja a revestir-se de toda a armadura de Deus. Então não é eu ficar batendo boca com quem está sendo usado pelo diabo, com quem está sendo usado pelo espírito do anticristo, por quem está sendo liderado por principados e potestades. Eu tenho que lutar diretamente contra as forças do mal. Então, em vez de perder tempo falando com Sabrina Sato, falando de Sabrina Sato, falando de fulano Beltrano, né, falando de escola de samba que fez isso ou aquilo, que usou a Bíblia, que apontou a Bíblia, que criticou a Bíblia, que fez uma referência completamente diferente para independente. Foca em pregar Jesus, porque o que eles estão semeando, eles vão colher. Então, pregue Jesus, que tem muita gente que está precisando ouvir falar de Jesus, amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Se desejar, inscreva-se no nosso canal, Mergulhando nas Escrituras Sagradas. Vou estar deixando o endereço do canal logo aqui no vídeo. Você chega lá, pesquisa aí, já cai no nosso canal e nos ajuda lá para a glória de Deus. Um beijo no coração de vocês e shalom, gente. Tchau, tchau.